Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Direito das Sucessões. Já está acabando o semestre e nessa monitoria de hoje a gente vai continuar a dividir a herança da sucessão legítima. Então, a gente vai continuar dar seguimento à sucessão dos ascendentes, depois do cônjuge ou companheiro, e se der tempo, a gente vê também a sucessão dos colaterais, que é bem rapidinho, daí a gente já mata isso. Semana que vem, se eu não me engano, a gente vai fazer uma revisão para a prova integrada. Então, a monitoria da semana que vem vai ser focada nos assuntos da prova integrada. Eu vou falar com a professora Luísa para ver se ela consegue me passar os principais assuntos para a gente tratar na monitoria. Então, vai ser uma monitoria focada para a prova integrada de vocês que está chegando. Então, monitoria de hoje, a gente vai continuar a dividir a sucessão legítima. Eu vou compartilhar a tela e do material, e daí a gente já começa. Vou abrir aqui o material e a gente parou na sucessão dos ascendentes. Tá, vamos lá. Sucessão dos ascendentes. Então, na falta de descendentes, ou seja, a pessoa que morreu e ela não deixou o testamento, primeiro requisito, né? E depois, além de não deixar testamento, então, quem que vai ser chamado primeiro a suceder? Os descendentes. Mas vamos imaginar a pessoa não tem filho, não tem neto, bisneto, não tem descendente algum. A gente vai passar para a próxima classe, a gente vai para a classe dos ascendentes. Nossos pais, avós, bisavós, bisavós e assim por diante. Então, não havendo descendentes, serão chamados à sucessão os ascendentes. E daí aqui eu deixei um primeiro desenho, que é a sucessão mais simples, igualzinha nesse primeiro exemplo, tá? Dos descendentes. Então, aqui morreu o Hugo, morreu. Ele não era casado, ele não tinha filhos, descendentes, né? Então, ele tinha pai e mãe. A herança dele é metade para a mãe dele, metade para o pai dele. Mas agora vamos ver para os casos, né? Para as exceções, né, para os casos mais complicados, porque o direito sempre vai ser mais complicado, não vai ser igual facinho esse exemplo aqui do Hugo. Primeira regra, os mais próximos excluem os mais remotos em grau. Então, é a mesma regra dos descendentes. Os parentescos de grau mais próximo vão excluir os de grau maior. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, o autor da herança tinha pai e mãe. Então, pai e mãe são os ascendentes de grau mais próximo, de primeiro grau. Então, a minha sucessão vai se limitar ao pai e à mãe, porque o grau mais próximo, pai e mãe, vai excluir os graus mais elevados. Por exemplo, os avós são ascendentes de segundo grau. Mas vamos imaginar que os pais, que são o parentesco ascendente de grau mais próximo, primeiro grau, morreram. Como eles morreram, eu vou passar para o próximo grau, o grau dos avós, né? Então, o parentesco ascendente em segundo grau. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, pai e mãe não tinha, vou passar para os avós. Tenho avós? Ok, divido a herança com eles. Não tenho avós? Bisavós. Os mais próximos excluem os mais remotos. Primeira regrinha. Segunda, na linha ascendente não há, isso é muito importante, não há direito de representação. Vamos lembrar o que é o direito de representação. O direito de representação nada mais é do que a aptidão que o direito dá de uma pessoa que não é herdeira daquela classe receber a herança no lugar daquele herdeiro em virtude da morte anterior daquele herdeiro. Como assim? Vamos imaginar que eu sou o autor de uma herança, eu tenho 2 filhos, e esses 2 filhos, e eu tenho 4 netos, né? Cada um dos meus filhos tem mais 2 filhos.
Só que vamos imaginar que o meu primeiro filho, o João, morreu em 2018. Só tem a Maria viva no grau de filho. Veja, não era para os netos receberem, era para a sucessão em grau mais próximo, João e Maria, meus filhos, receberem ela. Só que o direito de representação que existe na linha descendente permite que os filhos do João recebam a minha herança no lugar do João, porque o João era pré-morto. Então, nesse exemplo da sucessão dos descendentes, os descendentes têm direito de representação, aquele herdeiro, aquele filho pré-morto, faz nascer o direito dos seus descendentes do herdeiro que morreu, receber a herança no lugar dele. Mas, na linha ascendente, não há direito de representação. Ou seja, se alguém for pré-morto ao autor da herança, já houver morrido, os seus ascendentes não herdarão a herança em seu lugar. Então, é esse exemplo aqui, ó. O homem morreu, o seu pai era pré-morto ao autor da herança e sua mãe estava viva. Não tem direito de representação. Então, a totalidade da herança será distribuída para a sua mãe, porque não há direito de representação. Se existisse direito de representação, os avós, eles iriam receber por representação em virtude do pai do autor da herança ser pré-morto. Mas na linha ascendente não existe direito de representação. Então, como não existe direito de representação, somente o parente de ascendente que estava vivo, que sobreviveu à morte do autor da herança, receberá o seu quinhão hereditário. Então, nesse exemplo aqui, a mãe do autor da herança leva a totalidade da herança, porque não existe direito de representação na linha ascendente. Terceira regra, e essa é bem importante. Na sucessão na classe ascendente, a gente vai distribuir a herança entre linhas. Como assim? A gente vai fazer uma distinção. Na verdade, é sem distinção entre linhas, mas a gente divide entre linha. A gente vai lembrar que a gente tem, em ascendentes, a gente vai ter a linha paterna e a linha materna, porque a gente ascende sempre de duas pessoas. Então, a gente tem dois ascendentes. Qual vai consubstanciar? A linha paterna e a linha paterna. Quando eu for dividir a herança, primeiro eu vou dividir entre as linhas. Então, se a gente tem a linha paterna e a linha materna, então primeiro metade da herança será da linha paterna e a outra metade será da linha materna. E depois de dividir entre linhas, eu vou dividir a herança entre os herdeiros daquela classe. Então, vamos ver aqui no exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. O autor da herança morreu em 2022. Os pais dele já eram pré-mortos. Ou seja, já eram mortos antes do autor da herança. Mas os seus avós eram vivos. Então, primeiro vou pegar a herança do autor é 1, e vou dividir entre linhas, metade da herança na linha paterna, metade da herança na linha materna. Dividir entre linhas, agora vou dividir entre os herdeiros dessa classe. Veja, na linha paterna, somente é vivo a avó. Então, a avó herdará metade da herança que é da linha paterna. Na linha materna, avô e avó estão vivos. Então, eu vou dividir a metade da herança entre eles. Porque agora eu vou dividir entre, né, os herdeiros dessa mesma classe. Veja qual que é a diferença? Se a herança não fosse distribuída entre linhas, a gente ia pegar esses 3 herdeiros e ia dividir por 3. Cada um deles iria levar 1/3 da herança, como ocorre na sucessão dos descendentes. Mas veja, a gente está na sucessão dos ascendentes. E na sucessão dos ascendentes ocorre a distribuição entre linhas em primeiro lugar. Então, primeiro eu divido na linha paterna
e é na linha materna, e depois eu divido entre os herdeiros daquela mesma classe. Então, veja, não vai ficar um terço para cada um. Fica metade para essa avó aqui, porque o outro avô estava morto na linha paterna, e na linha materna a gente divide entre o avô e a avó, ficando um quarto. Beleza? Isso é muito importante de lembrar. Na linha ascendente, não há, em primeiro lugar, direito de representação. Em segundo lugar, a gente divide primeiro entre linhas, para depois de dividir entre as linhas, a gente divide entre os herdeiros de uma mesma classe. Depois, tá? Essas são as primeiras regras da divisão da herança dos ascendentes quando não há cônjuge ou companheiro. Mas quando houver cônjuge ou companheiro do autor da herança, ele vai concorrer na herança com os ascendentes. Ele também vai herdar. E aqui a gente tem uma primeira exceção. Sempre que houver cônjuge ou companheiro e se tratar em herança de ascendente, o cônjuge ou companheiro sempre vai receber herança. Ele sempre vai ser herdeiro, não importa o regime de bens que ele era casado. Então, essa é outra exceção da sucessão dos descendentes. Enquanto na sucessão dos descendentes a gente tem que olhar o regime do cônjuge para saber se ele vai herdar ou não, quando se tratar de sucessão de ascendente com cônjuge ou companheiro que concorre, eles sempre serão herdeiros, eles sempre herdarão, eles sempre receberão herança, não importa o regime de bens, não importa se é comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional ou participação final dos aquestos. Não importa o regime de bens, o cônjuge sempre será herdeiro quando tratar-se de sucessão, né, dos ascendentes. Então, o código elenca 3 regras sobre a sucessão dos ascendentes e que um cônjuge concorre. A primeira delas, que a gente tem que lembrar, quando o cônjuge concorre com pai e mãe, os ascendentes de primeiro grau, cada um levará 1/3. Não importa o regime de bens. Cada um levará 1/3. Quando o cônjuge concorre com pai e mãe do morto, cada um leva 1/3, não importa o regime de bens. Então, eu deixo o exemplo aqui, separação total. Separação total, a gente vai lembrar que não é ameação, não há comunhão de nenhum bem. Ou seja, a herança do autor, do morto, é 100%. Então, nesse exemplo, ó, cada um recebe 1/3, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe e 1/3 para o cônjuge de herança. Agora, vamos ver a comunhão universal. A gente tem que lembrar dessa distinção. Ele sempre vai ser herdeiro, mas a gente vai ter que fazer o cálculo correto. Na comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam, haverá meação de todos os bens, ou seja, o cônjuge é proprietário, em virtude do regime de bens, de metade dos bens do autor da herança. Então, na comunhão universal, há ameação. Então, se há ameação, metade dos bens do morto já é dado ao herdeiro, ao cônjuge, a título de meação, ou seja, aquele patrimônio já é dele, e com a morte a gente tem que dividir ele certinho. Então, eu já tiro metade da herança, porque metade não é herança, é meação do cônjuge sobrevivente. Tá. Então, a herança agora é meio, é metade do patrimônio do morto. Então, essa metade do patrimônio do morto eu vou dividir em 3. Por quê? Porque cada um leva 1/3 quando o cônjuge concorre com pai e mãe. Então, a gente vai pegar a metade da herança e dividir por 3. Cada um leva 1/6 a título de herança. O pai 1/6, mãe 1/6, cônjuge 1/6. Veja, o cônjuge receberá metade dos bens do morto a título de meação, mais 1/6 dos bens do morto a título de herança. Então, a gente tem que ficar ligado nessa... o cônjuge vai receber 2 vezes, né? A meação, que é a título, né, de ser dono daquele bem, e a título de herança. Segunda regrinha, quando o cônjuge concorre só com o pai ou só com a mãe do morto, cada um levará metade. Essas 2 regrinhas são intuitivas. O código só deixou claro o que é regra. Cada um leva 1/3 aqui porque são 3.
Aqui cada um leva meio porque são 2. Então, de novo, separação total, não ameação. A herança do morto é 100%, é um inteiro. Metade da mãe, metade do cônjuge. A título de herança, porque na separação total não há meação. Mas, na comunhão universal, tem meação. Então, essa herança passa a ser meio. Esse meio é herança, porque a outra metade já é meação. Beleza, agora eu vou dividir meio, que é herança, entre os herdeiros. Metade é da mãe, metade é do cônjuge. Então, cada um leva 1/4 a título de herança, e o cônjuge leva meio a título de meação e 1/4 a título de herança. Próxima regrinha, e essa é a mais importante. Essas duas aqui são lógicas, né? Se tem 3 descendentes, cada um leva 1/3. Se tem 2 descendentes, não. Se tem 3 herdeiros, cada um leva 1/3. Se tem 2 herdeiros, cada um leva meio. Tá, mas isso você tem que decorar. Isso é decoreba, é uma lógica, mas é decoreba. Agora, a terceira é importante. A terceira foge um pouco da lógica. É a seguinte: quando o cônjuge concorre com o ascendente do morto com um grau mais elevado que pai e mãe, ou seja, que não é ascendente de primeiro grau, pode ser e daí não importa, pode ser ascendente de segundo grau, terceiro grau, não importa o grau. Não é de primeiro grau, a gente vai cair nessa situação. O cônjuge receberá meio e a outra metade será distribuída entre linhas. Então, veja, se o cônjuge não concorre com ascendente de primeiro grau, se o cônjuge não concorre com pai e mãe do morto, ele concorre, então, com avô, bisavô, tanto faz. Metade da herança a gente já tira e entrega para o cônjuge, direto assim. Metade da herança é do cônjuge. E o que sobrar dessa herança a gente vai dividir com os ascendentes que fazem parte daquela sucessão, dividir com os avós, dividir com os bisavós, eventualmente. Então, vamos ver o exemplo aqui para ficar prático para aquilo que a gente está vendo. Primeiro exemplo, se o regime for da separação total. Separação total, não há meação, então a herança é um inteiro. Aí, dessa herança que é um inteiro, metade a gente já vai tirar e metade é do cônjuge, metade é a herança do cônjuge. Beleza. A outra metade agora eu vou dividir entre linhas, entre os ascendentes. Então, metade dessa herança para a linha paterna e metade para a linha materna. Lembra que já era metade, porque a primeira metade já foi para o cônjuge, e agora é metade da metade que a gente vai dividir entre as linhas. Então, meio, metade, dividido por 2, 1/4. 1/4 da linha paterna, 1/4 da linha materna. Dividir entre linhas, beleza. Agora eu vou dividir entre os representantes daquela classe. Aí, nesse primeiro exemplo aqui, tem avô e tem avó na linha paterna, metade para cada um, metade de 1/4, 1/8. Agora, na linha materna, tem avô e avó viva? Tem, beleza. Então, 1/4 dividido por 2, 1/8. Isso tudo aqui é título de herança, porque nesse exemplo, separação total, não há meação. Nesse segundo exemplo, eu trouxe aqui a comunhão universal. A comunhão universal, a meação. Então, a gente vai lembrar, opa, tem meação, metade dos bens do morto já são do cônjuge a título de meação. Então, a herança do morto é meio, não é mais um inteiro, porque a gente tem meação. Então, metade já é do cônjuge a título de meação. Só que a gente tem que lembrar, essa é a regrinha, se o cônjuge concorre com o ascendente do morto com um grau mais elevado que pai e mãe, o cônjuge receberá um meio. Então, a gente já vai pegar dessa metade da herança, a gente já vai pegar metade dela, metade da metade, e já vai dar 1/4 para o cônjuge a título de herança, porque na sucessão dos ascendentes, o cônjuge sempre será herdeiro. Tá, então a herança agora que sobrou para dividir com os ascendentes é 1/4, beleza. Vamos dividir entre linhas. 1/4 é metade de 1/4 para a linha paterna, metade de 1/4 para a linha materna. 1/4 para cada linha, beleza. Aí, nesse exemplo aqui, eu decidi matar o avô na linha paterna e só tem a avó na linha materna. Veja, na linha paterna. Então, na linha paterna, era 1/8? Sim. Só tem a avó, então a avó ela vai receber esse 1/8. Na linha materna, o avô
e a avó estão vivos. Então, se ambos estão vivos, eu vou dividir 1/8 por 2, 1 sobre 16 avos. Veja, na linha materna, cada um dos avós herda 1 sobre 16, e na linha paterna, a avó herda 1/8 a título de herança. Eu não fiz um traço, mas pai e mãe, né, nesse exemplo, estão mortos. Porque, evidentemente, se eles estivessem vivos, eles seriam os herdeiros. Esse foi um erro aí no exemplo, mas eles estão mortos, só não fiz o traço sobre eles. Certo? Essas são as regras da sucessão dos ascendentes. Tem que memorizar, isso é decoreba, infelizmente, tem que fazer exercício. São essas regrinhas. Não tem direito de representação. A gente tem que fazer dividir a herança entre linhas, entre a linha materna e entre a linha paterna. O cônjuge sempre concorrerá. E as hipóteses de concorrência. Se ele concorre com pai e mãe, cada um leva 1/3. Se o cônjuge concorre só com o pai ou só com a mãe, cada um leva meio. E a mais importante, se o cônjuge concorre com ascendente de grau mais elevado que pai e mãe, o cônjuge já leva para si meio de herança, e depois o que sobrar que eu vou dividir entre os demais ascendentes. Isso não adianta você decorar, e uma dica para decorar é fazer bastante questão, é fazer todas as questões da Luísa no material dela, de exercícios, que vai ajudar muito, com certeza, a fixar, né? Isso é fixar. E a gente só fixa lendo repetidamente e fazendo exercícios na prática aí para fixar no cérebro. Beleza? Então agora vamos para a terceira classe de divisão da herança. Vamos tratar agora da sucessão do cônjuge ou companheiro. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a referência do artigo 1790 do Código Civil. Esse artigo previa alguns tratamentos diferenciados para o companheiro, ou seja, aquele que vive em união estável, né? Companheiro, união estável, cônjuge do casamento. O artigo 1790 do Código Civil previa alguns tratamentos diferenciados para o companheiro. Ele fazia uma distinção. Olha, você que vive em união estável vai ter a distribuição da herança um pouco diferente, porque você não se casou. Essa era a previsão da lei, do Código Civil. Mas o STF declarou inconstitucional essas diferenças. Elas ferem o princípio da igualdade. Elas ferem o princípio da isonomia, direito fundamental trazido na Constituição. Então, o STF deu uma interpretação conforme a Constituição e declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790. Dito isso, todas as regras que dividem a herança para o cônjuge ou companheiro, para o cônjuge, irão se aplicar também para o companheiro. Não há distinção. Ou seja, o companheiro é como se ele fosse casado. A gente ignora o fato de ser uma união estável. Para dividir a herança, a gente vai considerar que o companheiro é como se casado fosse. Não há distinção alguma em virtude da decisão do Supremo, né, em declarar a inconstitucionalidade do 1790, em virtude do princípio da isonomia. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, não há distinção entre cônjuge ou companheiro e na união estável, então a gente vai aplicar as mesmas regras do cônjuge para dividir a herança. Bom, então, na falta de ascendentes, segunda regra, na falta de ascendentes ou descendentes, o cônjuge recebe a totalidade da herança. Então, vamos imaginar, eu sou casado com a Maria, a gente não tem filho algum, eu morro, né? A gente não tem filho algum, e meus pais também estão mortos, avós também, não tem ascendente nenhum vivo. A Maria recebe a totalidade da herança. Toda a minha herança vai para Maria. Essa é a dicção do 1838 do Código Civil. Mas agora é importante. O divórcio põe fim ao direito de sucessão. Então, se eu divorciei da Maria antes da minha morte, Maria não é mais herdeira. O divórcio, um dos efeitos do divórcio
é o fim do direito sucessório que um cônjuge tem perante o outro. Então, a partir do divórcio, quando alguém se divorcia, o divórcio põe fim aos direitos hereditários, os direitos de herança para aquele cônjuge, né? Então, quando ele se divorciou, não há que se falar mais em herança para o divorciado na morte, na eventual morte do seu ex-cônjuge. E daí, uma hipótese que é muito delicada, que dá um problema jurídico, é que, se embora aquele cônjuge ou companheira não tiverem se divorciado, na verdade, isso aplica-se mais para o cônjuge, né? Se o cônjuge não se divorciou, mas se eles eram separados de fato há mais de 2 anos, a gente vai ter que demonstrar isso, né? O que é separado de fato? É viver como se divorciado fosse. Então, eu não divorciei da Maria, mas a gente vive como se divorciados fossem. A gente não mora mais no mesmo teto, a gente não divide mais a economia familiar, a gente não tem mais um vínculo afetivo. A sociedade reconhece que a gente separou, eles falam, eles são solteiros. Então, separação de fato é viver como se solteiro fosse, sem ter formalizado o divórcio no cartório ou em ação judicial. Então, para quem está separado de fato há mais de 2 anos, também é elidido o direito sucessório, ou seja, se eu estou há mais de 2 anos separado de fato, eu não recebo mais herança do meu cônjuge se ele vier a falecer. Aqui eu trago algumas hipóteses, né, do casamento putativo, é bom dar uma lida. E a regra principal, que é a que a gente mais vai tratar aqui agora. Se há ameação na linha descendente, não tem sucessão. Essa regrinha que tem que estar aí sacramentada na nossa mente. Se há ameação, não tem sucessão na sucessão dos descendentes. E, por fim, terceiro ponto, cota mínima. O cônjuge deve receber, no mínimo, 1/4 da herança, não importa o regime ou a situação, né? Então, se ele for herdeiro, né? Se tratar de uma situação, seja qual for, que o cônjuge seja herdeiro, né? Ele terá direito a receber, no mínimo, 1/4 da herança. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem 10 filhos, o cônjuge receberia 1/11, né? Dividiria a herança com todos eles. Daí o Código Civil fala, não, o cônjuge que herdar com vários filhos, ele terá direito a uma cota mínima. Eu já separo 1/4 daquela herança, entrego para o cônjuge e depois os outros 3/4, no exemplo que eu dei, eu vou dividir entre os meus 10 filhos. Mas tem uma exceção, né? Sempre tem que ter uma exceção. Se um ou demais filhos do autor da herança, melhor dizendo, se o autor da herança tem um filho fora do casamento, o que eu quero dizer, um filho só dele, e esse filho que é só dele não é sócio-afetivo, né? Não tem direito de cota mínima. Então, vamos imaginar, eu tenho 10 filhos, sou casado com a Maria e eu morro. Só que 9 são meu e da Maria, um é de um outro relacionamento. Então, é filho unilateral meu. Maria perde o direito à cota mínima. É a exceção do 1832. Não precisa ser um, né? Podia ser 2, 3, só não pode ser todos, né? De outro unilaterais. Havendo um ou mais filhos unilaterais, mas que não sejam todos unilaterais, perde o cônjuge o direito à cota mínima. Então, a gente esquece aí que 1/4 da herança e seria reservado para o cônjuge. É uma exceção. Tem filho no lateral? O cônjuge não terá direito à cota mínima de 1/4. E o último ponto da sucessão do cônjuge ou companheiro, que eu deixei aqui no começo, é o direito real de habitação. Se há um imóvel, um único imóvel naquele monte-mor, naquele conjunto de bens que serão herdados, se há um único imóvel que se designa a ser residencial, o cônjuge tem o direito de continuar vivendo nele, ele tem o direito real de habitação sobre aquele imóvel enquanto ele for vivo. Veja, eu posso ter 10 imóveis, só que só o imóvel X é para habitação. Esse imóvel X garante o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente.
ainda que eu tenha outros 9, não importa. O cônjuge tem direito real de habitação sobre aquele imóvel. E que, em termos práticos, o que é o direito real de habitação do cônjuge? Ele tem o direito de morar ali enquanto ele viver. E os herdeiros não podem tirar ele daquela casa. Então, veja, os herdeiros serão proprietários daquele imóvel, sim, mas o cônjuge pode viver naquele imóvel e morar, né, ter domicílio naquele imóvel enquanto ele estiver vivo. E os herdeiros não podem retirá-lo de lá. Eles serão proprietários daquele imóvel, mas o cônjuge lá residirá e não poderá ser retirado pelos herdeiros, né, pelos filhos ou outro herdeiro. Nasce o direito real de habitação, então, naquele imóvel que se destina, que se designa a ser residência do casal. O cônjuge tem o direito de permanecer morando naquele imóvel, é o direito real de habitação, trazido no 1831. Veja, é um direito real, é um direito forte, que vai estar registrado na escritura do imóvel e vai impedir que o cônjuge seja retirado. Enquanto ele viver, ele poderá, naquele imóvel, estar domiciliado e ninguém pode se opor a isso, ninguém pode retirá-lo daquele imóvel. Dito os principais pontos da sucessão do cônjuge ou do companheiro, vamos aos exemplos e aos exercícios, porque é só assim que dá para aprender a dividir herança. Eu fiz um primeiro esquema aqui, né, da primeira regrinha. Se há meação na sucessão dos descendentes, não haverá sucessão. Tá. Quais regimes de bens há meação? Comunhão universal, tem meação. Separação obrigatória ou legal de bens, há meação. Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Comunhão parcial sem bens particulares, há meação. Todos esses regimes há meação. Todos esses regimes, o cônjuge é dono desde já de metade dos bens daquele imóvel. Por ter meação, não há sucessão. E, em sentido contrário, a outra regrinha. Se nos regimes que não há meação, haverá sucessão. Então, nos regimes que não há uma divisão, não há uma comunhão do patrimônio enquanto vivo do cônjuge, ele será herdeiro dos bens do morto. Então, primeiro regime, separação convencional. Na separação convencional não há meação, então o cônjuge sobrevivente será herdeiro. Comunhão parcial de bens particulares. Não há meação, então o cônjuge será herdeiro. E participação final dos aquestos é uma exceção, que o direito sempre tem uma exceção, né? Na participação final dos aquestos, não importa se teve meação, porque a gente vai ver que tem casos que tem meação, tem casos que não tem meação. Quem se casou sobre a participação final dos aquestos sempre terá sucessão, ainda que haja meação. Então, é uma exceção. Primeiro, ninguém já casa nesse regime, mas a gente tem que saber. Quem casar em participação final dos aquestos, a pessoa vai ser herdeira e meeira, né, terá meação de todos aqueles bens. É uma exceção. Então, a gente vai deixar ele por último. Porque ele não se aplica essa máxima, né, a regra, para toda a regra no direito, há uma exceção. Essa é a exceção. Na participação final dos aquestos, há meação e há sucessão. Tá, então, no primeiro caso que a gente vai ver. Nesse caso, é a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes. Então, o autor da herança morreu, ele tem descendentes, filhos, netos, bisnetos, não importam, e ele tem cônjuge ou companheiro. Então, o cônjuge ou companheiro, ele vai concorrer com o autor da herança naquela sucessão. Para os regimes de comunhão parcial de bens comuns, comunhão universal e separação obrigatória, veja, a meação em todos esses três regimes, certo? Então, eu já vou tirar meio do cônjuge sobrevivente a título de meação, e a outra metade é herança, divido a outra metade entre os descendentes. Nesse exemplo aqui, tem 2 filhos, metade para um filho, metade para o outro, 1/4 para cada um a título de herança. Mas a gente tem os regimes que têm sucessão. Nos regimes que têm sucessão, quais sejam separação convencional e comunhão parcial de bens, se tem sucessão, é porque não há meação. Na separação convencional e na comunhão parcial de bens particulares, não tem meação nenhuma.
Se não tem meação nenhuma, haverá o direito de sucessão de ser herdeiro do cônjuge sobrevivente. Veja, o cônjuge desce, entre aspas, e ele concorre igualmente com os descendentes. Ele desce porque no desenho aqui a gente desce ele e trata ele como mais um herdeiro. E eu vou dividir a herança igualmente entre os herdeiros e o cônjuge, e, na verdade, não, entre os descendentes e o cônjuge. Todos são herdeiros nos regimes em que não há ameação. Cada um, nesse exemplo aqui, recebe um quarto. Mas, na participação final dos aquestos, a gente tem uma exceção. Na participação final dos aquestos, haverá ameação e haverá sucessão. Nos bens comuns, então, a gente vai dividir, né, na separação do final dos aquestos, vão ter os bens comuns, aqueles que têm ameação, e vão ter os bens particulares, aqueles que não têm ameação. A gente vai fazer duas divisões de herança. Na primeira delas, quando há ameação, então a gente já vai tirar metade da herança do morto a título de meação. Então, herança é meio. Por quê? Porque o cônjuge já leva metade a título de meação. Metade é herança. Beleza. Então, agora a gente vai dividir essa metade da herança entre os descendentes e o cônjuge. Por quê? Participação final dos aquestos é a exceção. A ameação e a sucessão. Nesse exemplo aqui, metade dividido por 4, 1/8. Agora, nos bens particulares, não há ameação, mas tem sucessão. Se não há ameação, então a herança é 1/3 dos bens particulares. Então, é só eu pegar 1/3 dos bens particulares e dividir pelos herdeiros, 1 dividido por 4, 1/4 para cada um. Cota mínima, vamos exemplificar aqui a cota mínima no regime da separação convencional. Separação convencional, regime que não há ameação, não há comunhão dos bens durante o casamento. Então, a herança é 1/3, porque o cônjuge não é meeiro. Mas veja, nesse caso aqui, a gente tem 5 herdeiros junto com o cônjuge. Então, se não houvesse cota mínima, cada um deles iria levar 1/5. 1/5 é menor que 1/4. Opa! Então, acende o direito de cota mínima do cônjuge. Então, dessa herança que é 1/3, eu vou retirar 1/4 e vou dar para o cônjuge. Agora, o que sobrou 3/4 da herança, certo? Agora, os 3/4 da herança eu vou dividir entre os outros descendentes. 3/4 dividido por 4 dá 3/16 avos. Agora, a exceção da cota mínima. Por que é a exceção da cota mínima? Porque o autor da herança tinha um filho unilateral, um filho que era só dele. Então, o cônjuge, por o autor da herança ter um filho que é só dele, o cônjuge não terá direito à cota mínima e ele vai concorrer aqui em igualdade com todos os outros. São 5 filhos mais o cônjuge, divide por 6, né? A herança é 1, eu divido por 6, 1/6 para cada um. Herança do cônjuge é só 1/6. Não tem direito à cota mínima. Por quê? Porque o autor da herança tem um filho unilateral, um filho que é só dele, de outro casamento, enfim, não importa a origem. Aqui tem a sucessão dos colaterais e eu vou pedir para vocês dar uma lida depois, porque a monitoria já ficou bem extensa. Basicamente, é bem curtinha a sucessão dos colaterais e tem aqui uns apontamentos sobre o direito de representação, que eu recomendo a leitura de vocês e qualquer dúvida vocês podem mandar para mim no Instagram, WhatsApp, eu estou sempre à disposição. Não vou tratar disso nessa monitoria, porque já está acabando, né? Já está aqui 40 minutos, eu sei que fica chato, maçante, quando eu estendo muito, então por isso eu vou encerrar por aqui. Lembrando, gente, semana que vem, então, eu vou pegar as matérias para a gente fazer uma revisão legal para a prova integrada. Agradeço a atenção de todos, espero ajudar vocês. Dúvidas, estou sempre à disposição. E é isso. Valeu, gente.